Olá, meus amigos. Hoje eu vou responder a pergunta: como você vivenciou o tratamento de silêncio? Relate suas experiências. E eu começo essa resposta com um post da página Realidade Simulada, que ela conta sobre um marido japonês, né, que ficou 20 anos sem dizer uma única palavra para sua esposa. E ele, chamado Oto Katayama, não conversava com a mulher Yumi, mesmo ela tentando iniciar frequentemente um diálogo, né. Então, assim, isso é um caso, muito, assim, surpreendente, né, pelo tempo, né, que se arrasta, um caso típico de um tratamento de silêncio, muito provavelmente um tratamento de silêncio narcísico, e a gente percebe, né, a que ponto que chega, que nível que chega, né. Um sujeito como um narcisista patológico, que pela ação do seu transtorno, não vai demonstrar empatia, e quando ele acha necessário, quando convém a ele, punir a vítima, ele não tem, ele não tem pena, não tem piedade, já que o narcisista ele cria padrões muitas vezes perfeccionistas para aquilo que ele espera daquela relação, e aí é claro que ninguém consegue acertar. Ninguém consegue chegar naquilo que ele determina, e isso acaba sendo usado por ele muitas vezes para que ele trate a pessoa mal, né. Ele cria um problema que não existia ali na situação e depois ele, faz parecer de alguma maneira que ele só está, agindo assim porque a pessoa, no caso a vítima, agiu de tal forma. Na verdade ele já queria um pretexto para agir daquela maneira, para ficar distante, porque narcisistas têm muito problema com intimidade, né. Inclusive é muito comum, no narcisismo patológico, que eles não queiram, não gostem de muito contato às vezes eles não tem muitos narcisistas que não beijam mais, não gostam de beijar, só fazia na fase do love bombing, não gostam de andar de mãos dadas, né, faz pouco contato visual. Tudo isso acontece por causa da questão da intimidade, que é a dificuldade que o narcisista possui, né, a dificuldade dele é com isso, intimidade. Então tudo que aquilo que possa representar intimidade para aquele narcisista, eh ele vai rechaçar, né. E já teve situações da pessoa falar assim: "Não, mas o narcisista com o qual eu me relacionei, ele não tinha problema, ele até gostava, ele até fazia questão e tudo mais". E nesses casos, a conclusão, assim, mais lógica é de que esse tipo de ato, né, de contato físico, para esse narcisista em questão, esse específico que você se envolveu, isso para ele não era o que significava intimidade. Porque eu já vi casos de narcisistas que intimidade para ele era outra coisa. Por exemplo, eu já vi narcisista que tinha muita dificuldade para estar em ambiente familiar com aquela vítima, né, de ir até a família da vítima, sempre procurando ficar distante, sempre procurando evitar esse tipo de contato. Por quê? Porque para ele isso era, intimidade. Então, assim, quando você verificar, né, o tipo de hesitação que o narcisista com o qual você se envolve, ou já se envolveu, quando você verificar o tipo de coisa que ele evita, muitas vezes, você vai perceber que essa é a maneira dele de se entender íntimo de alguém, né. E como o problema do narcisista é basicamente na empatia, por isso ele tem essa dificuldade, porque empatia requer conexão, é um componente das relações, né. Por exemplo,
para que um terapeuta ele consiga ajudar uma pessoa, ele precisa ter uma escuta empática, ele precisa ter uma empatia, que é a capacidade de criar essa conexão, de criar esse relacionamento, que é o que vai ajudar a pessoa, né. É o caminho contrário do que aconteceu na relação, narcísica, né. Na relação narcísica, essa pessoa ela precisou viver sem receber empatia, sem ter uma escuta empática, sem ser validada nas suas emoções, e tudo isso a gente vai buscar sempre fazer o caminho contrário na terapia, né. Eu costumo dizer que a terapia ela faz o caminho contrário, por exemplo, do que acontece no gaslight. No gaslighting, você acaba sendo, vamos dizer, eh, você acaba sendo, no caso do narcisista, sendo meio que eh, sendo privada daquilo que daquilo que os teus sentidos te informam. É meio que assim, você não viu o que você viu. Não, o que você ouviu não é bem aquilo. O que você falou, não é bem isso. Sabe, o que você sentiu, não, isso é bobagem, isso é besteira, você é dramática demais, sabe. Você é sempre desacreditada daquilo que os teus sentidos te informam, né. E na terapia a gente normalmente faz o caminho inverso, a gente vai fortalecer ainda mais a tua experiência sensorial. Assim você desenvolve desde a consciência sensorial, passando para a consciência emocional. E aí os teus recursos psicológicos que ficaram minados, eles tendem a ser desenvolvidos, a ser despertados. Então, assim, isso é importante, né, que você comece esse processo, que você dê esse passo. Então, entre em contato e vamos juntos vencendo o narcisismo.